Meus queridos, quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos creem que vai para o arrebatamento? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Queridos, eu prometo ser breve, mas abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 20. A partir do verso de número 7. Enquanto a igreja abre a Bíblia, os irmãos colocam no projetor. Quero externar minha gratidão mais uma vez, louvor a Deus, por estar mais uma vez na casa do Senhor. Rever meu pastor Erlânio, que Deus abençoe sua família grandemente. Pastor Valdécio, diletos obreiros, que estão aqui na minha lateral. Alguns amigos, Ministério Aba. Estou com minha família, Sara está ali. Vinícius, Maria Eduarda. Estou muito alegre de estar ao lado de vocês. Sou grato a Deus pelos amigos do Evangelho que veio cultuar conosco aqui. Quem ainda não é evangélico, dá um sinal com a mão mais uma vez aí, só para a gente ver, por favor. Eu vi que tinha pessoas aqui ao nosso lado. Glórias a Deus. Parabenizar Fábio e eu creio que Alan, que foram batizados hoje. Que Deus abençoe grandemente. Livro de Atos, capítulo de número 20, a partir do verso de número 7. Eu quero fazer um acordo com a banda Aba. Eu quero ir até às 19h45 e depois eles assumem no louvor e a gente faz o convite. Pode ser? Se o pastor Erlânio permitir. Eu vou ser bem breve na nossa ministração. Mas eu quero que vocês abram o coração. Acho que eu vi Canuto aqui, está lá em cima com seu pai. Que Deus abençoe grandemente. Gilney. Abra o coração de vocês e olha o que Deus tem para nós nesse culto de obra missionária. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a sua pregação até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo. Diga comigo, muitas luzes. Deixa eu ouvir sua voz, por favor. Diga, muitas luzes. Haviam muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado em uma janela, caiu do terceiro andar. Tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante a extensa pregação do apóstolo, foi levantado morto. Porém, Paulo desceu, se inclinou sobre ele, abraçou e disse: não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. E subindo, partiu o pão, comendo, ainda lhe falou até a alvorada e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e muitos ficaram consolados. Querida igreja do Senhor, amados irmãos, amigos do Evangelho, eu queria que você atentasse para algumas preciosidades contidas no texto. Os louvores que foram entoados até o momento, fala que é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor que nos dá a vida. E quando o pastor Valdécio anunciava acerca da Semana Teológica, eu me lembrava de um episódio que aconteceu comigo, pastor Erlânio, quando eu estava no último curso, na última disciplina do curso teológico. Irmã Cleide Frota foi a nossa professora. E, pela misericórdia, nós concluímos o CETADEM, fizemos o CETESEB pela Igreja Cristã Evangélica, mas na última disciplina a irmã Cleide foi nos dar o curso de missiologia. E era um curso prático, onde ela escolhia uma cidade aqui por perto e a gente teria que fazer um trabalho de missão. E eu comecei diante daquilo que a igreja estava louvando ao Senhor, eu pude perceber o quanto o nosso coração, ele é frágil, o quanto o nosso coração, ele é humanista, ele é enganador.
E eu me lembro que a irmã Cleide Frota olhou para os alunos e disse: olha, a gente vai para governador. E é o último curso, missiologia, e a gente vai bater na porta das casas, iremos nos identificar, e nós perguntaremos se eles têm religião, se eles são ateus, e no final a gente faz o convite para ver se alguns aceitam a Cristo como Salvador. Só que a turma, a irmã Cleide Frota, não sabia que era campanha política. E a gente sabe que interior a política é mais forte do que as grandes cidades. E quando a gente chegou naquela cidade, pastor Erlando, a gente via em cada casa uma bandeira vermelha e outra verde, uma vermelha e outra verde. E a gente não mediu esforços, começamos a bater nas casas, a revelar que nós éramos crentes em Jesus e que Jesus tinha uma palavra para aquelas pessoas que estavam cansadas, oprimidas de tanto sofrer com as promessas que o mundo oferece. Mas algo inusitado aconteceu naquela manhã. Quando eu cheguei em uma casa de Letos Obreiros, Amizadai, eu me lembro que eu bati na porta de uma senhora e veio uma senhora e disse: meu filho, está calor, você quer um copo d'água? Eu disse: eu agradeço. E uma casa humilde, singela, mas aquela mulher trouxe, pastor Erlânio, uma água num copo de alumínio bem areadinho, como a nossa avó costumava arear. Eu tomei aquela água e disse: olha, nós somos da Assembleia de Deus, estamos aqui fazendo um trabalho do curso teológico. E a gente queria saber se você queria aceitar Jesus. E ela disse: oh, meu filho, é tudo o que eu quero, porque minha alma está aflita. E nós oramos. Antes de nós sairmos, veio uma moto em alto e bom som. Parece que ele tinha cerrado o cano daquela moto. E uma moto barulhenta, barulhenta. E quando parou diante de mim, eu fiquei até um pouco apreensivo. E diante daquela pesquisa, Amizadai, que a gente fazia, né, que a professora Cleide Frota tinha dado para nós, aquele homem parou e disse: é pesquisa? Eu disse: é. Quem está ganhando? Aí eu disse: é Jesus. Ele disse: ah. Porque a pesquisa que ele queria era uma pesquisa terrena. Era uma pesquisa política. E eu quero dizer que a gente celebra a Páscoa assim. Aleluia. Mas nunca foi chocolate. Sempre foi o sangue espargido no umbral das nossas casas. Nunca foi coelho, não, nunca foi coelho, mas foi o Cordeiro Pascual que deu a vida por mim e por você. E é por isso que estamos alegres nessa noite. Você pode levantar a tua mão e dar um brado de glória a Ele. João, escrevendo em Apocalipse, disse: é Ele que passeia entre os umbrais. Nesta noite Ele está passeando entre nós e dizendo ao meu e ao teu coração que ainda há esperança. Quantos creem que há esperança na pessoa de Jesus? Quando eu li o texto, eu confesso que eu já preguei nele, Amizadai. Mas a cada vez que nós lermos a Bíblia Sagrada, a gente se depara com alguns tesouros. E eu convido vocês a garimpar de uma forma bem rápida. O versículo 7 diz que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para comer o pão. Nós estamos hoje no primeiro dia da semana. E primeiro dia da semana nos fala de criação, porque o nosso Deus criou os céus e a terra no primeiro dia. No sexto ele paira e no sétimo ele descansa. Mas é no primeiro dia que ele começa a construir. Então já recebe agora, meu querido. É nesse primeiro dia de hoje que Deus está escrevendo a nova história sobre a tua vida. E com todo respeito aos nossos amigos adventistas, se eles perguntarem por que não guardamos o sábado, a gente vai responder com toda a humildade, porque nós não somos crente de confusão, nós somos crente de paz. E a gente vai dizer, é porque na dispensação da lei, o descanso era um dia, mas na dispensação da graça,
O nosso descanso não é um dia, nem uma semana. O nosso descanso é uma pessoa e o nome dela é Jesus de Nazaré. É bíblico, Moisés, mas é claro, ele diz: vinde vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e o sábado vos aliviará. É assim que diz o texto? Não, ele diz: vinde vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos sente Deus aqui? Levanta a tua mão e glorifique a Deus. No primeiro dia da semana, está aqui. O texto fala da terceira viagem do apóstolo Paulo. Quando ele vai às igrejas da Ásia, a saber, a igreja de Éfeso, pegar uma oferta e levar para a igreja da Judeia, que estava sofrendo uma perseguição tamanha. O ano era 54. Era o império do rei Cláudio, onde ele não podia falar nem o que o pastor Erlândio falou, quando foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando dizia, ali tem cristãos, aí a perseguição era tamanha. E quando ele retorna a Troade, a cidade era Troade. A Bíblia diz que aqueles que se converteram naquela cidade se alegrou, e parece que eu estou vendo, posso conjecturar nesta noite, pastor Valdécio dizendo, irmãos da Nova Betânia, o apóstolo Paulo está vindo, mas diferente de uma igreja bonita que nem da Nova Betânia, naquele tempo ele se reunia em casas, ou até mesmo em cenáculos, e foi neste cenáculo que ele resolveu se reunir com aqueles irmãos. A Bíblia diz que eles tiveram a preocupação de colocarem muitas luzes naquele cenáculo, porque era muito escuro. E quando Paulo entra, o culto começa. E se eu fosse um pregador, amizade, aqueles que colocam tema no texto, eu já iria colocar a fragilidade do coração do homem e a missão da igreja. Tem aqui. Tem isso, Moisés? No texto tem. É que quando Paulo sobe ao terceiro andar, onde toda a igreja estava reunida, a Bíblia diz que sobe um jovem por nome de Eutico. E ao invés de estar sentado com os irmãos, ele escolhe a janela. Diga para o irmão que está ao teu lado, saia da janela. Não, olha, não tenha vergonha não, olha aí para ele, desse sorriso pentecostal, abra o teu sorriso aí do Gênesis ao Apocalipse, diga, saia da janela, por favor. E por um momento, aquele jovem se desconecta do culto, porque essa é a intenção do diabo. Você está ouvindo a palavra de Deus, é essa palavra que tem esperança ao teu coração, mas de repente algo desconecta de você e você passa a não entender o que Deus está falando. Mas nessa noite Deus está dizendo, é você que eu quero tratar. É você que eu tenho interesse. Foi por você que eu morri na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que aquele jovem cai daquele terceiro andar e morre. Não obstante aquela situação, o texto diz, pastor Erlândio, que Paulo desce. Paulo se inclina. E Paulo abraça o defunto. Janela é lugar de coisas perigosas, crente. Janela é lugar de quedas mortais. E a janela dos dias de hoje, Gilney, não é a janela de alvenaria nem de madeira. A janela do dia de hoje é eletrônica, está na palma da nossa mão, a distância do nosso polegar. E quantas das vezes o diabo tem usado esta janela para nos distanciar da presença de Deus? Se você crê que Deus está falando, diga amém. Meu querido, saia dessa janela. Janela é lugar de quedas perigosas. O texto não diz se Eutico tinha um pai que pudesse dizer, menino, desça daí, menino. O texto não diz se ele tinha uma mãe, diz, meu filho, vá para a igreja, mas presta atenção na palavra, porque é ela que dá vida. O
texto não diz. Mas como a igreja missionária, que nem a Assembleia de Deus é, com todo respeito às demais, eu amo os crentes batista, adventista, presbiteriano, mas se eu aceitei a Cristo na minha igreja, apesar de todos os problemas, eu quero dizer que eu amo a minha igreja e vou para o céu, ao lado de vocês, ver a face do meu mestre, como ele é, nós o veremos. Quantos vão ver a face de Jesus? Deixa eu dizer algo que está no meu coração, por favor. A Bíblia diz que Paulo desceu, sim ou não? A Bíblia diz no texto que Paulo se inclinou. Gaudí, a Bíblia diz que Paulo abraça ele, acalma a igreja e tenha calma. Segundo os teólogos, foi a única vez, Amizadai, que o apóstolo Paulo ressuscita uma pessoa através do poder da palavra de Deus. Deixa eu dizer algo que está no meu coração. Diante dessa mídia tão abençoada, que é a mídia dessa igreja, talvez se fosse eu, usado por Deus, para ressuscitar Eutico, eu dizia: Juninho, filme aí, e já acabe o culto, e pode lançar no Instagram, que Deus me usa para ressuscitar morto. Porque eu quero é a mídia, eu quero o holofote. Mas não é isso que o texto diz. Ora, se Eutico caiu pela extensa pregação do apóstolo, o mínimo que ele poderia fazer é dizer: pronto, a gente já ressuscitou, Deus já fez o milagre, então cesse o culto, vá para casa, Eutico. A igreja se alegrou, viu o livramento, viu o milagre. Mas o poder da igreja não está no milagre. A Bíblia diz que depois que Eutico é ressuscitado, ele disse: ei, vou para casa não, sobe porque ainda tem palavra. Ei, não vá para casa não, Eutico, Deus te ressuscitou, mas é essa palavra que tem vida, e vida com abundância. A minha preocupação não está nas luzes, a minha preocupação não está na cor da parede. A minha preocupação é se você está disposto a abrir o teu coração para ouvir o que está contido nela, porque é ela que te dá vida. João no capítulo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Vamos trabalhar. Ministério Aba. Certa feita um centurião olhou para Jesus e disse: Jesus, o meu criado está atormentado e miseravelmente enfermo. Aí Jesus disse: ei, eu vou na tua casa agora. Aí o centurião, pela humildade, disse: não, Senhor, eu sou homem de autoridade, e olho para uns e diz: vai, e eles vão, vem, e eles vêm, mas eu não tenho dignidade de que você entre debaixo do meu telhado. Agora escuta uma coisa aqui, Jesus, somente uma palavra que saia da tua boca, e certamente o meu servo ficará curado. Oh, igreja do Nova Betânia, o que precisamos nessa noite não é de muitas luzes não, mas uma palavra que saia da boca de Deus. Eu preciso da palavra, é ela que me dá vida. Fica de pé em nome de Jesus. Com permissão do meu pastor Erlânio, fica de pé. Olha a fragilidade de escolhermos a janela. Olha para mim, por favor, fica de pé. Quantas das vezes essa janela está na palma da nossa mão e perdemos tempo? Mas essa janela é janela de quedas perigosas. Mas a atitude missionária está revelada na pessoa do apóstolo Paulo,
que mesmo vendo aquela pessoa caída e morta, ele foi lá e se inclinou, desceu da sua posição, abraçou. É isso que estamos fazendo com você, amigo do Evangelho. Nós temos te dito várias vezes que Jesus é aquele que desceu do seu santo lugar para inclinar e ouvir o teu clamor. Se possível, ele te abraça e diga: sossega, porque no meu tempo eu vou acalmar essa tempestade. Quantos creem que Jesus acalma a tempestade nessa noite? Escuta o louvor que a banda Aba vai ministrar. Enquanto eles ministram, eu quero saber se tem alguma pessoa para Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Você pode ajudar o Ministério Aba a louvar também? Após esse hino eu encerro, porque ainda temos votantes. Mas hoje é noite de salvação. Quantos creem que a porta da graça está aberta? Oh, aleluia. Pastor Erlânio, eu sou pentecostal. Eu creio que Jesus cura o câncer. Eu creio que Jesus levanta o cadeirante e ele começa a andar. Mas a minha Bíblia diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Vamos cantar? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olha se tem um amigo do Evangelho do seu lado e convida ele para vir à frente e aceitar Jesus. Tenha vergonha não, tenha vergonha não, ele te ama. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Oh, aleluia, toda a igreja cantando. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Venha sem demora. O jovem, o rapaz, a moça. A porta da graça está aberta. O Cordeiro Pascual está neste lugar. Convide aí, meu irmão. A Ele a glória para sempre, amém. Oh, aleluia. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Porque dele, por ele, toda a igreja adorando. para ele são todas as coisas. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? A ele a glória. Tem alguém para Jesus? Venha sem demora. A ele a Oh, aleluia. O Cordeiro Pascual está na casa. Tem alguém para Jesus? Venha. Não tenha vergonha. Ele não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário. pra sempre, amém. Ele te dá vida nesta noite. A terra estremeceu, cante junto assim. Oh, aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Oh, aleluia. O Rei ressuscitou. Venha, moça. Ele venceu. Venha, pra rapaz. sempre. Ele venceu por mim e por você. Sempre Oh, aleluia. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Ele não desiste de você. Pra sempre ele vive, ressuscitou. Oh, aleluia. Ele não desiste de você. Desiste não, viu? Sim, Eita Deus, eu sinto Deus, Elisaque, neste lugar.
Xaraia, derebaçu, derebadarabá. Ele não desiste. Desiste não, viu? Ele é o Deus que cura nesta noite. Ele é o Deus que liberta nesta noite. Um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Tem alguém que deseja entregar a tua vida ao Senhor? Tem alguém que está cansado da janela mundana, da falsa brisa que tem nela, para o calor pentecostal do Espírito Santo de Deus? Eu te convido nesta noite a vir, a tomar essa decisão, abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar na tua vida. Aonde está a primeira pessoa? Quantas vezes Oh, você aleluia. caiu, Escute. tentando acelerar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Venha, Não moça. importa pra onde você Jesus te ama. Venha, rapaz. se na escuridão Venha. da noite, A porta da graça está aberta. guarda o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Aleluia. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se Aleluia. importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Segura aí, Ministério Alvo. Olha para mim, igreja do Senhor. Chegará o dia. Escute. Chegará o dia em que muitos desses condomínios ao redor desta igreja descerão para entrar nesta porta. Chegará o dia em que muitos desses condomínios, Pastor Erlânio, descerão angustiados, atormentados, Petrúcio, querendo ouvir essa palavra de esperança. E quando tentarão abrir esses portões, eles estarão trancados. E alguém mais ousado irá arrebentar as portas deste templo. E essas cadeiras estarão todas empoeiradas. Mas não é por deleixo daqueles que cuidam delas, não. É porque esta igreja terá sido arrebatada pelo poder da palavra de Deus. E nós nos encontraremos com Ele nos ares, porque a Bíblia testifica. E assim como Ele é, nós o veremos. E João diz no Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Fica com esta palavra de esperança. Essa semana será uma semana de vitória na tua família. Essa semana será uma semana em que Deus abrirá portas que você menos imagina. Mas você pegará este microfone e dirá: sou o Senhor.